Tu sabe que eu fui notificado por você, né? Fala, galera! Você já sabe, né? Meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado, o canal de quem trabalha. Não é você, é o seu dinheiro. E hoje eu tô com quem? Com quem aqui? Com Rodrigo Puga! Yeah! CEO de onde? CEO da nossa patrocinadora, hashtag paga nós, muda mais. Que hoje tô sabendo que é a maior corretora do país em pessoa física, é isso mesmo? Isso, é a corretora que tem mais CPFs operando na Bolsa hoje no Brasil, de acordo com a própria Bolsa. Pô, a Bolsa tem 1 milhão de CPFs e a Modal já tem mais de 500 mil. 523 mil. Ou seja, daqui a pouco vem o CAD aqui e fala, pô, monopólio não pode nesse negócio, porque metade da Bolsa de Valores tá aqui na Modal, usando MetaTrader, plataforma, enfim, as novidades. Hoje eu vou perguntar pra ele... enfim, não sei, mas... Hoje eu vou perguntar pra ele como é que ele começou. Sei que Puga é meu conterrâneo, veio lá do Rio de Janeiro, terra da... Garoto. Garoto, não é? Do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor. Seguinte, pô, eu queria saber isso. Como é que tu começou em bolsa? Como é que tu começou nesse negócio? Eu comecei em Bolsa quando não dava nem pra operar em Bolsa ainda pessoa física, né? Quer dizer, até dava, mas você tinha que ter mais de 300 mil reais mais ou menos no banco. E eu comecei com fundo, operando fundo de ações na época de privatização da Telebrás. Tentei operar em corretora na época, liguei pra corretora que meu pai operava. Quando eu falei que eu só tinha lá uns 15 mil reais pra operar, o cara riu na minha cara. Não deixou operar. Mesmo meu pai sendo cliente lá. E aí eu fui pra fundo, ganhei muito dinheiro porque a privatização da Telebrás eu peguei um fundo que era do Banco Real na época, fundo Real Telecom. Aí ganhei muito dinheiro porque a Telebrás subiu muito. E depois eu fui estudar nos Estados Unidos, eu tinha um site de finanças na época que chamava Econofinance. Fui estudar nos Estados Unidos e lá eu comecei a operar nos home brokers americanos. E isso você tinha que idade mais ou menos? Quando tu começou a aplicar em fundo e quando você foi lá para os Estados Unidos? Cara, com fundo eu devia ter uns 19 para 20, quando eu fui para os Estados Unidos, 22, mais ou menos. Começou lá no Real, que virou ABN, eu era do Real lá, e depois virou... uma salada, né? Santander, exatamente. E aí você tinha um site que era Econofinance. Econofinance.com só ainda, não era com BR. Todo em inglês, que eu fazia análise de Brasil para os americanos. Mas tu trabalhava com research lá, alguma coisa assim, não? Não, eu já tinha trabalhado em research aqui no Brasil, né? Meu primeiro emprego em banco de investimento foi no Banco Gráfico, que foi comprado pelo Flemish, que foi comprado pelo Chase. E eu trabalhava na área de research. Primeiro eu trabalhei na área de research macroeconômico e depois eu trabalhei no research microeconômico, que era analisando as empresas mesmo. E lá tu foi estudar e esse site então não era uma coisa profissional, era uma coisa meio que sua ali, uma brincadeira? Começou como uma brincadeira mesmo. Eu levantei um dia, eu falei, pô, quero ter um site. E aí comecei a escrever para o site começou a crescer bastante, se tornou o maior portal sobre o Brasil para americano. Pô, legal, para gringo de uma forma geral. Isso era que época mais ou menos? 99, 2000. Tá. A gente tinha pra época, era um volume bem grande, 300 mil usuários únicos por mês. É bastante coisa. Tudo gringo interessado no Brasil. O negócio foi crescendo, até o ponto que eu falei, tá crescendo tanto que eu acho que a gente tá numa bolha. E aí eu fiz um business plan de transformar o Econofinance.com num home broker no Brasil, né, que seria o econofinance.com.br. E já tinha home broker aqui, não? Eu tinha acabado de lançar, isso foi 2000 para 2001, tinha acabado de lançar os dois primeiros, que era o Invest Shop, do Banco Bozano Simonsen, e o Shop Invest, que era do Bradesco, bem criativo, né? Invest Shop, Shop Invest. Shop Invest, Forfane, Hand Springfield, a parada. E aí eu sei que tu veio pro Brasil. Eu vendi parte do Econofinance pro Banif, aí eu retornei pro Brasil no início de 2001, foi antes do atentado. Então peraí, você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? 2, 3 anos? Eu fiquei 1 ano e meio, não concluí o mestrado naquela época, porque eu vendi a empresa, tive que voltar, tranquei, fiquei 10 anos com ele trancado, e aí depois eu concluí. Aí você vendeu essa operação então para a Banif. E aí você veio para a Banif, não foi isso? Isso, eu voltei pro Brasil, inicialmente ainda no Rio, a gente ficou 3 anos no Rio e depois a gente mudou a sede aqui para São Paulo. E como é que foi lá? Qual que era a sua função lá na Banif? A gente lançou a área de varejo dentro do banco. O banco nunca tinha tido também qualquer experiência com varejo. E eu era o diretor de toda a parte de varejo.
Tá. Tinha outro diretor da parte institucional. Pô, eu operei, uma das minhas primeiras corretoras foi a Banif, eu operava ali com corretagem fixa e tudo mais. A gente foi uma das primeiras com corretagem fixa, foi a primeira a lançar uma plataforma desktop gratuita, com gráfico, com indicador, podendo customizar indicador. Foi também a primeira a lançar ordem stop simultâneo, stop gain, eu que batizei inclusive, a ordem start também. Sério? Batizei. Pô, que legal. Stop móvel, foi a gente que lançou primeiro, então a gente já nasceu focado no trader porque era o meu background, né? Entendi. Eu operava muito lá fora, durante o boom das .com, né? Eu tava lá fazendo mestrado, então tinha uma volatilidade louca e eu gostava daquilo. Saiu antes da hora ou... Saí por sorte, né? Porque eu vendi a empresa por banco. Tinha que voltar pro Brasil, senão eu tinha me pulado todo lá. Deixa eu pôr aí a capinha aí do boom da era da informática aí. Os negócios subiam ali, Yahoo, tinha uma América. Operava muito Yahoo, Ariba e Priceline. Era as três que eu operava. Teve uma que bancou Rock in Rio na época, American Online, maluco. E bancou Rock in Rio e faliu na sequência. E outra coisa que eu ia perguntar, qual que é a sua formação de trader? Porque eu já vi um livro teu que daqui a pouco eu vou pedir pra você autografar aqui, que é um livro de análise gráfica. Tu começou com análise gráfica, tu ainda usa análise gráfica, hoje fluxo, tape reading, sei lá o que, como é que é mesmo? Exetorismo não, Cara, eu tô sabendo bem pra quando você é vidente, sabe? Esoterismo. Esoterismo. O que você usa hoje para bolsa e como é que você começou em bolsa, analisando bolsa? Eu comecei com análise fundamentalista porque eu trabalhava com isso. Tá, que foi de onde surgiu inclusive o site e tudo mais. Isso. Mas aí, conforme eu fui lá para os Estados Unidos, comecei a operar mais volatilidade, eu comecei a estudar mais análise técnica e aí eu formei na minha cabeça uma concepção de que o longo prazo, que é o que a análise fundamentalista ajuda mais, ele pode ser uma sucessão de curtos prazos. Entendi. Então eu comecei a operar mais no curto prazo com análise técnica e aí quanto mais eu estudava, mais eu me embananava, porque eu começava a colocar tudo quanto é indicador na tela. Chegou um momento que eu tinha, sem sacanagem, uns 15 indicadores e eu não conseguia saber se era para comprar e para vender. Aí eu apaguei tudo. E aí tu publicou um livro que eu tenho ele aqui, acho que ainda não vende, não sei se vende mais. Olha só, Formação de Traders. Escrito por quem? Coordenação do Cerbasi. Coordenação do Cerbasi, mas escrito aqui por Rodrigo Puga e o Márcio Rodrigues. Eu vou pedir para você dar um autógrafo aqui. Eu acho que isso aqui não existe mais, essa coleção. Assim, eu dei uma procurada, eu não sei se ainda... hoje não tá mais à venda. Já vou pedir para você dar um autógrafo aqui. Quem sabe a gente não reedita ele, né? Pô, legal, hein? Mas você perguntou o que eu uso, né? Sim. Hoje eu uso o mais simples possível da análise técnica, linha de tendência e rompimento. Então, LTA, LTB... LTA, LTB e rompimento de padrões gráficos, triângulo, retângulo e suporte e resistência. Nada mais. Bacana. E olha o volume, né? Porque o volume ele... Bem, eu tô procurando uma caneta pra tu assinar isso aqui. Eu tô enrolando aqui pra caneta aparecer. Tá aqui no meu bolso, porra. Olha só que sensacional. Chama no meu bolso. Será uma da B3. Olha só, a caneta da B3, olha isso aqui. Essa daí é bonita. Caneta de respeito aqui. A outra é meio concorrente. Não, essa não. Essa não pode. Não é corretora, hein? É um banco. É banco. Pra quem não sabe, Modal hoje não é só corretora. É banco, você pode abrir tua conta lá, transferir, pagar conta, fazer tudo, tem fundo garantidor de crédito. É isso aí, pô, já dá teu autógrafo aqui pra mim. Já vai mandar um tipo, vai... Olha só, quero saber o seguinte, quem é que tem um livro assinado pelo Puga, ó? Sensacional. Quem não tiver pode trazer nas visitas aí. Muito bom. Bem, galera, não esquece, hein? Ativa o sininho, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha esse vídeo. Vai vir uma treta agora. Banif Invest. Tu sabe que eu fui notificado por você, né? Eu sei. Conhece? Você trouxe? Conhece? Olha que legal. Pô, vou tirar a cópia disso. Tava em São Paulo. Essa história é legal. Pelo seguinte, a gente participava, desde aquela época em rede social, era Orkut. Né? Era Orkut. A comunidade investidor agressivo do Alana. Isso. E aí deu um quiprocó lá, porque um cliente não entendeu o que era uma pendência de venda. E falou que a gente tinha roubado eles porque tinha sumido o dinheiro. A gente foi lá, explicou, ele mesmo assim não entendeu. Pendência de venda, para quem não sabe, é quando
de quem você comprou não te entregou, e aí quando você vendeu você não conseguiu entregar também. Então gera pendência em cascata e você não recebe o dinheiro até que seja regularizado todo esse fluxo de liquidação. E aí o Ricardo fez um comentário lá também, falando que o Banif era uma bosta. Bosta NIF. Falei, porra, bosta NIF, tipo, pô, o home broker é lento, não sei o que e tudo mais. E aí, na época, o que a gente fez? A gente quis só notificar o cara que tinha acusado a gente de ter roubado ele, porque não era uma liquidação normal da bolsa. E a gente também notificou o Ricardo. Quer essa notificação? Seguinte, ó, já acessa aqui a descrição do vídeo e baixa esse PDF aqui, ó. Olha só como é que foi em 2006, há 13 anos atrás, E hein? copiou o Alan, né, que era o dono do grupo, e o Google. O Google não quis nem saber, a gente só tinha copiado, era só paciência. Né? Não quis nem saber e tirou da comunidade toda. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. E era a maior comunidade que tinha de Orkut, assim, tinha, sei lá, 30 mil, 40 mil inscritos. Foi uma atitude meio forte demais do Google. E não tinha, acho que não tinha backup que nem hoje em dia, volta na comunidade, já era. O Google não conseguia voltar a comunidade pro ar, apesar da gente nunca ter pedido pra tirá-la do ar. Eu recebi uma notificação, fiquei na minha, fingi que não recebi nada, falei, vou ficar na minha Muito aqui. legal isso. E depois a gente assina com a Modal em ano passado. O mundo dá volta. Viu só? Isso foi muito engraçado, assim, eu queria ter gravado o dia que a gente assinou aqui na Modal, que... Não sei, eu fiquei sabendo dessa história com o Fernando, com o pessoal da Modal, falou, pô, mas o programa da Banif e tal. Eu falei, pô, mas teve aquele problema do investidor agressivo. Ele falou, pô, era você? No dia que a gente assinou, antes de assinar, eu, meio retardado, sei lá o que é, assim, poderia melar o negócio inteiro. Já cheguei e falei, pô, Puga, me falaram que você trabalhava na Banif e tal. Ele, pô, sim e tal. Eu falei, cara, então, você lembra do investidor agressivo? E o Puga, isso me impressionou muito, que não era mais Ricardo Brasil, era Ricardo Lopes. Do tipo assim, ficou alguma marca ali do passado, eu falei, perdi o contrato agora. Mas foi tudo tranquilo. Tá aqui, ó, bizarro. Vou pedir pra tu assinar essa aqui também, Puga. Aqui, ó. Essa aqui é mais legal que o livro. Essa história aqui, já fui notificado por Rodrigo Puga há 12, 13 anos atrás. Tá? E ainda bem que ele não foi com isso pra frente, senão não existia Ricardo. Tava falido, processado, sei lá o que ia dar esse negócio. Sensacional isso aí. Beleza. Isso aqui são palavras sensacionais e carinhosas de um CEO da maior corretora do país. Atenção! As opiniões expressadas por Rodrigo Puga neste vídeo são de cunho pessoal e não necessariamente refletem a posição institucional da Modal Mais. Qual foi o maior perrengue que você passou em bolsa? O maior perrengue que eu passei em bolsa, cara, foi uma vez que eu tava operando Plim 4. Plim, eu não sou dessa época. Se não me engano, isso foi o que? 2005. A NET tava para ser vendida. Sempre tinha um burburinho de que ela tava para ser vendida para a Embratel. Eu tava operando, alavancado na época. Na época eu podia, no intraday. E eu carregava sempre uma posição também, bem substancial de um dia pro outro. E nesse dia anunciou que a Embratel tinha comprado. O papel abriu caindo 50%. Bom, mas geralmente uma compra é boa, né? Pois é, não foi tão boa. Eu fico imaginando que compra foi Bom, e aí, na época, o que eu fiz? Eu fiquei acompanhando o pregão, tava perdendo próximo aí, porque quase todo o meu dinheiro tava naquilo. Sensacional. Tava perdendo 50% do meu patrimônio, e aí, cara, no meio do dia, eu comecei a ver que o Pactual começou a cobrir a posição alugada que eles tinham. Eles tinham uma posição alugada gigante. Aí eu dobrei a mão. Fez um médio ali. Fiz um médio. Não, talvez não tenha sido médio. Tu saiu bem e foi um médio. Eu saí com lucro. Que bom, então não foi bem um médio. Mas, assim, o papel, pra você ter ideia, eu lembro mais ou menos das cotações. Ele tinha fechado 80 centavos no dia anterior, ele abriu a 40. O Pactual puxou de volta para próximo dos 80 ali. Pô, bacana. Pô, tu lembra dos valores, é que tipo, parece o Ricardo Lopes, saca? Tipo assim, coisas que marcaram. Mas essa daí eu sangrei. Essa aí sangrou. Deixou uma sequela. Eu queria saber outra coisa, qual o maior perrengue que você passa sendo CEO de corretora? Cara, o maior perrengue é administrar o crescimento. Né? A gente, hoje, mês ruim, a gente tá crescendo 10% ao mês. Vocês começaram o Banco Modal já existia há algum tempo. 23 anos. Mas a corretora existe há pouquíssimo tempo, há 6 anos, não é isso? A corretora, eu me juntei em 2013, mas a corretora foi pro ar em outubro de 2015. Então a gente tem mais ou menos aí uns 3 anos e meio, mais ou menos. Em 4 anos virou
A Modal é a corretora que cresceu mais rápido na história da Bolsa. Bacana. Também dito pela própria Bolsa. A maior dor que a gente tem de crescimento é contratar e treinar pessoas no mesmo ritmo que a gente cresce. Tanto que assim, a gente ampliou. No início do ano passado, a gente dobrou nossa área física aqui, veio para esse andar. Achou que ia durar 2 anos, no mínimo. Durou 9 meses e a gente Já pegou tá com outro andar o outro andar lá em cima, que é dobrar de novo. A gente multiplicou a área física por 4 num espaço aí de menos de 2 anos. Né? E antes daqui era onde? Antes daqui a gente ficava na Joaquim Floriano, Tá. num espaço bem menor também. Aí ele lá tinha provavelmente umas 30 pessoas só. Hoje a gente já tá com quase 300 aqui. Aqui tem o quê? 1.200 metros quadrados? 2.000. 2.000 metros quadrados. Mais em cima 2.000, mais 2.000. São 4.000 metros quadrados. Bem, galera, agora prova viva. Em agosto do ano passado, que eu comecei aqui a parceria com a Modal, pô, era um tamanho. Não fez um ano. O marketing já teve que ir para um coworking, que agora virou outro andar, que não sei o que lá. Agora é mesa na parede ali, o pessoal, assim, o negócio virou Já não é mais formigueiro. que a gente já ampliou, né? Já estamos com o 9º andar inteiro, então o atendimento já subiu. A gente hoje tem capacidade de contratação mais 350 pessoas. E a gente já está contratando e preenchendo essas vagas. Né? A maior parte disso é para TI e atendimento. Né? A gente deve estar próximo aí de 60 vagas em TI, o resto tudo é atendimento. Quando eu vim pra cá, acho que quem apitou ali no ouvido do Puga foi o João Homem, se eu não me engano. Tem uma história de amor ali, que até hoje eu não conheço tão bem, mas assim, acho que o SST ali foi meio que fundamental pra isso, né? Pelo que eu vejo, sempre que você manda algum post e tudo mais, que eu vejo a história da Modal, sempre tem ali o SST no meio. O Esquadrão foi realmente um amor à primeira vista. Na realidade, começou com eu ouvindo o Mecan falando com um membro do Esquadrão que eles estavam conversando com várias corretoras. Eu ouvi de orelhada ali. Nessa época eram 12 pessoas na corretora que ficavam todo mundo junto. E aí quando eu ouvi, eu falei, Mecan, marca um call com ele que eu quero conhecer o João. Aí eu vi os vídeos do João antes, eu falei, cara, fantástico. Isso é trader de verdade. E me identifiquei com aquilo. Cara, a gente fez um call, casou, certo? Como eu sou, né, trader também, infelizmente não posso fazer mais day trade. As dores que ele estava passando, eu já tinha passado. O que ele batalhava pelo grupo é algo que a gente já tinha iniciado lá atrás, em 2000, 2001, quando a gente lançou no Banif tudo que a gente tinha lançado para trader. Pra você ter ideia, quando a gente lançou no Banif, a corretagem era R$15,99 para ações, mas era a mais barata do Brasil. Sim, foi por isso que eu fui pra lá. Não tinha escala na época. Era Quando a difícil. gente botou no ar, eram 5 mil clientes de pessoas físicas na bolsa, no home broker inteiro, assim, operando via home broker. E mal tinha corretagem fixa naquela época. Não, era nós e mais um, que era a Ágora. Então assim, a gente entrou fazendo um monte de coisa pro trader e ninguém tinha esse foco na época. E quando a gente conversou com o Esquadrão, eu vi que realmente o João tava ali para defender a classe. E é o que a gente, do lado da corretora, sempre investiu também. Tudo de preço que a gente fez na época que era exclusivo pro Esquadrão, depois a gente expandiu pro mercado, não foi o João que deu os preços e veio pedir. Eu já chegava Entendi. com o negócio para ele, o João, pô, do c... vamos fazer. E aí veio uma pergunta polêmica. Por que eu não consegui abrir minha conta ainda na Modal? Pode ir? Pode ir? Já tá gravando? Tá. Sério? Tá. Pô, então daquela parte tá dançando, podia meter logo na parte... Não, tá gravando agora. Ah, tem droga. Ainda bem. Tá. Bem, vamos lá. Pode ir? Pode ir. Pô, fala que não tem roteiro nenhum, mas vamos lá. Nunca tem. É.